Eu sou o servo missionário Roberto. Vamos fazer um estudo aqui muito profundo de usar os textos que os protestantes usam para perseguir a nossa fé, para negar as imagens e escultura da Igreja Católica, que são imagens via sacra, que Deus aprova e manda fazer. Uma imagem que é um ícone que aponta para Deus. Deus está proibindo aqui você catar Êxodo, usar essa tradição Ave Maria por enquanto. Êxodo. Que interessante. 20, versículo. Eles usam o versículo 4. Por quê? Para fazer toda a sua manobra, eles têm que usar o versículo 4. Não fará para ti escultura nem figura algumas do que está em cima, no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Quer dizer o quê? O 3 também é mandamento. O 3 já diz que tipo de imagem que é. Não terá outro Deus diante de minha face. Agora vou usar uma Bíblia protestante. Em Deuteronômio 4, 15, ó, eles usam esses textos também. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Tradução não. Protestante. Olha só que interessante. O 16 que é o interessante. O 16 mostra pra gente que é do que Deus está falando. Imagem que ele não mandou fazer. Que imagem é essa? Imagem pagã. Que ali no Monte Horebe vocês não viram figura alguma. Eles tentam distorcer esse texto, mas não tem como. O 16 já desmascara o que Deus está falando. Para que não vos corrompais, vos façais alguma imagem, ó, esculpida na forma de um ídolo. Ó. Ele está proibindo aqui não fazer imagem e escultura de ídolos. Não está falando de imagem via sacra. Imagem via sacra, ele manda fazer. O que ele está proibindo aqui, ó? Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de um ídolo. Ó. Semelhança de um homem e mulher. Quer dizer o que? Imagem, escultura, semelhança de um ídolo. E em Êxodo 25, 18, Deus manda fazer a Arca da Aliança, que tem 2 querubins. É aquilo que é a imagem via sacra, que aponta, que te leva a Deus. Como a serpente ali, a serpente ali, que Deus mandou Moisés fazer em Números 21, 8 e 9. Então, o povo olhava para a serpente, muito diferente de ídolo, lembrava o povo dos mandamentos, dos preceitos, da lei. Interessante. Agora, vou usar a Bíblia Jerusalém. Aqui vai começar o nosso estudo. Ou então, Salmo 115, ali também fala deuses. Aqui, 4. Deuteronômio 4, 15. Ficai muito atento a vós mesmo, uma vez que nenhuma forma viste no dia em que Yahvé vos falou falou no Horebe, do meio do fogo. Não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolos, uma figura de homem ou de mulher, figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, de alguns répteis que esteja sobre o solo, ou figura de algum peixe que há na água, nas águas que estão sobre a terra, levantando os teus olhos ao céu, e vendo o sol, a lua, as estrelas e todos os exércitos do céu, não te deixeis seduzir para adorá-lo. Então, Deus está proibindo o quê? Fazer imagem esculpida de ídolos e não adorar. E adorar. Imagem via sacra, sim, a imagem que te leva
a Deus. Ele está proibindo aqui imagem de ídolos. O semelhante ao homem ou à mulher, pagão. Ó, Deuteronômio 4, 23, ficai atento aos vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que Yahvé, vosso Deus, concluiu convosco, e não fazerdes uma imagem esculpida de qualquer coisa que Yahvé disse, teu Deus, te proibiu. Quer dizer, imagem e escultura de Êxodo 20. Olha que Deus está proibindo aqui, ó. 20, versículo 5, ó. Não terá outros deuses diante de minha face, ó. E se for falar Êxodo 21, pula. Êxodo 22, 23, agora você vai ali, Êxodo 25, ó. Farás uma tampa de ouro, 17, puro de comprimento, e será de 2 covados e meio, e a largura de 1 covado e meio. Fará 2 querubins de ouro, farás de ouro batido as duas extremidades da tampa, ó. Uma de um lado, outra do outro lado. Quer dizer, ele proibiu imagem esculpida, desenhada, ou figura humana de ídolos. O que ele não mandou fazer, como ela dizia Êxodo 32 ali. Quem marchava à frente do povo era Deus. O povo fizeram aquele bezerro, cataram os brincos, cataram as correntinhas, começaram a festejar ali e colocou o bezerro à frente, marchamos à nossa frente. É isso que Deus proíbe. Olha só que interessante. Ele está proibindo a imagem de ídolos, imagem pagã. Mas que imagem? O Egito ali cultuava imagem pagã. Como eu já fiz outros vídeos aí, já falei quem são esses ídolos. 7 em cima da terra, se eu não me engano, 4 sobre a terra e 2 debaixo das águas. Agora você cata aqui em Deuteronômio 5, 9. Ó. Não farás para ti imagem esculpida de nada que assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrará diante desses deuses. Você catar essa Bíblia aqui, ó, tá do mesmo jeito. Deuses, ó. Porque os protestantes pensam que Nossa Senhora é uma deusa. As imagens católicas são imagens de deusas. Não, é imagem semelhante à Arca da Aliança. As imagens que estão lá dentro da Igreja Católica é prefiguração da Arca da Aliança. Tanto o novo, o velho aponta o novo. O novo aponta o velho. Tradição. Deuses, nem os servirá, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Quer dizer que lá, Êxodo 20, versículo 4 e 5. Que interessante. Agora você cata aqui, ó. Aqui você vê quem são esses deuses. Lá do Egito tem aquele povo cultuava vários deuses. Aqui, ó, tem aqui, ó, Deuteronômio 7. Aqui você vai ver, ó. Quando Yahvé, teu Deus, houver introduzido na terra em que está entrando para possuí-la, expulsando as nações mais numerosas do que tu. Os heteus, os jeruseus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os eviseus e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu. Quer dizer o quê? Essas nações aqui, essas 7 nações, ela tinha seus deuses. Ela tinha sua divindade. Que não tem aliança e pacto com Deus. Que não tem a Arca da Aliança com a sua imagem e escultura. Que representa a presença de Deus vivo. A imagem pagã. É dessa geração, desse povo, tanto do povo do Egito ali que cultuava deuses. Deus Sol, Deus Ra. O próprio faraó ele se auto-ungia como Deus. É esse povo, essa 7 nações aqui que cultuava outros deuses. O texto vai deixar bem simples. Ó. Quando o Yahvé, teu Deus, entregá-la a ti, tu as derrotarás e a sacrificará como anatema. Não fará aliança com elas e não os tratará com piedade. Não contrariaram matrimônio com elas. Não dará tua filha
a um de seus filhos, nem tomará um de suas filhas para teu filho, pois deste modo o teu filho se afastaria de mim para servir a outros deuses. E a cólera de Yahvé se inflamaria contra vós, exterminando-te rapidamente. Eis como devereis tratar de demolir seus altares, despedaçar suas estrelas, cortar seus postes sagrados e queimar seus ídolos. Olha só que interessante. Não tem onde correr, cara. Os protestantes usam esse texto aqui, Deuteronômio 4, 15 em diante, Êxodo 20, versículo 4, Deuteronômio 5, 8, Salmo 115, a Bíblia, ou Salmo 175, se eu não me engano. Mas a Bíblia deixa bem claro, ó. As 7 nações que não tinham aliança, que são nações pagãs, tinham seus deuses, tinham seus ídolos, tinham sua entidade, como lá no Egito. E o povo eleito, o povo de Deus que tem aliança, que tem a imagem da Arca da Aliança, que tem um tabernáculo, que tem imagem de querubins, que tem o templo do rei Salomão, tanto por dentro como por fora, não poderia se unir com esse povo pagão. E esse povo pagão também não tinha aliança com o povo de Deus. Agora, o que você tem sentido aqui, você vê, é povo que não tem aliança com Deus, é povo pagão. O que Deus está proibindo é se juntar com esse povo e adorar esses deuses aqui, ó. Deus de quem? Dos egípcios, Deus de quem? Dos heteus, dos jerezeus, dos amorreus, os cananeus, os fariseus, os jebuseus, e etc. É isso que Deus está proibindo. Saberá, Êxodo, Deuteronômio 7, 9. Saberá, portanto, que Yahvé teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém aliança, o amor por mim, gerações, em favor daquele que me ama e observa os meus mandamentos. A Arca da Aliança, os mandamentos estavam lá dentro da Arca da Aliança, o maná estava dentro da Arca da Aliança, o cajado do sacerdote Arão estava dentro da aliança, da Arca da Aliança. Olha só que interessante, cara. Muito interessante isso aqui. Então, como as pessoas não conhecem a Escritura, os protestantes vão ver lá, ídolo, a imagem, via sacra, é pagão. Deus o mandou fazer. Você cata aqui números. Números. Olha só que interessante. Ó. Essa Bíblia Ave Maria é show, cara. Ela é rápida de achar. Eu sou apaixonado por essa Bíblia aqui. Porque eu já conheço ela quase tudo também, né? Tanto o Velho Testamento e o Novo. Muita leitura, muita dedicação. Aqui, ó. 21. Agora você, aquele Deus do Eteus, dos Jebuseus, dos Amorreus, etc, etc. Tem essa aliança? Tem essa imagem via sacra? Não tem. Olha só. Números 21, 8 e 9. Ó. O Senhor disse a Moisés, faz para ti uma serpente ardente e meta sobre o poste. Todo que for mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fechou-a sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Olha só que interessante. A diferença do povo pagão e do povo eleito que tem aliança com Deus, que tem os mandamentos. E um texto muito distorcido também, o pastor Sila Malafaia usa também, é 1 Coríntios 8, do 3 em diante. Ó. A ciência e a caridade.
aqui, ó. Mas se alguém amar a Deus, esse é conhecido por ele. Assim, pois, quando ao comer das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que não existem realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Pretende-se, em verdade, que existem outros deuses que no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores, mas para nós há um só Deus, o Pai, qual procede todas as coisas e para a qual existe um só Senhor, Jesus Cristo, que em todas as coisas existe em nós também. Quer dizer o quê? Eles usam esse texto aqui também para distorcer, para negar as imagens via sacra. Buscar as imagens via sacra, Nossa Senhora, São João Batista, São Expedito, as imagens de São João Batista que tem na Igreja Católica, são deuses. E outro texto também que ele usa também é Jeremias 10. Você pode catar desde Gênesis até Apocalipse. Deus deixa bem simples. E a Escritura também deixa bem simples. É deuses. Você vê a Nossa Senhora como uma deusa? Não. Aqui, ó. Jeremias 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou ver para a Jerusalém. E outro texto também é Isaías 42, 8, Isaías 49, Isaías 45, 20. É texto distorcido. Jeremias 10, 5. Aqui, ó. Sila Malafaia usa muito esse texto aqui para distorcer também. A semelhança é esses deuses, ó. Deuses. Não fazer imagem e escultura de ídolos ou deuses. Deuteronômio lá, 4, do 15 em diante. Deuses. Há uma estaca em campo de pepino, que deve ser levados, pois não caminham, não os demais, pois que vos não pode fazer mal, não tem o poder de fazer bem. Nenhum se semelha a vós, Senhor, que sois grandes, e por causa de vosso poder, grande é também o vosso nome. Que não vos há de temer o Rei dos povos, a vós devido todo o respeito, porque entre os sábios do povo os pagãos. Olha só que interessante. Jeremias 10, 5. É deuses. Êxodo 25. Êxodo 20, versículo 3. Deuses. Deuteronômio 4, 15. Deuses. Deuteronômio 7, do 1 em diante. Deuses. Ídolos. Salmo 115, 113. 115 é Bíblia protestante, 113 é Bíblia católica. Ou Jerusalém é 115. Deuses. Se catar todo o Velho Testamento, é deuses. Isaías 45, deuses. Coríntios 8, 3 em diante, deuses. Tem diferença entre imagem via sacra, que Deus manda fazer, da base bíblica, tem fundamento, prefigura servos, e a Bíblia protestante. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Agora, se cata lá Êxodo 25. O meu nego. Gostoso? 25 e 18. Ó. Bíblia protestante. Ó. Por que os caras não pregam isso? Porque os caras não querem que você enxergue a verdade. Fará 2 querubins de ouro batido. Eu fará nas duas extremidades da tampa. Pô, se otário.